Olá, amigo! Olá, amiga! Tudo bem? Desejo que todos vocês estejam muito bem, enfrentando da melhor maneira possível esse período de confinamento, de quarentena, de isolamento pelo qual estamos passando. Não é demais lembrar que eu estou em casa, você também deve estar aí em sua casa, e não estamos, como dissemos, em estúdio de gravação nenhum, né? Estamos no jardim de casa e daqui transmitindo, gravando esses vídeos que na verdade são lições acerca dos eventos finais. Portanto, é normal que você escute algum ruído, mas nada atrapalhará o andamento e a concentração do nosso estudo acerca da Palavra de Deus. Estamos trabalhando nessas lições desde a última lição e por mais algumas lições à frente, acerca de alguns acontecimentos, alguns eventos que ocorrerão no meio do povo de Deus. Falamos na última lição acerca da sacudidura e hoje vamos falar de alguns enganos de Satanás nos últimos dias. Se alguém quiser, em algum momento, fazer alguma pergunta, quem sabe alguma dúvida que ficou, peço que você nos deixe uma mensagem em nossas redes sociais, quem sabe com alguma pergunta, ou pelo menos interagindo conosco, dizendo que você está participando, que você está gostando dos nossos estudos acerca da Palavra de Deus, e dessa forma nós estaremos de alguma forma mantendo esse contato, quem sabe através das redes sociais. Vamos em frente, um grande abraço e que Deus o abençoe. Vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. Olha, mamãe, pastor Jesus. Lembramos que desde a primeira lição, nós estamos trabalhando acerca do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Percebemos alguns sinais naturais descritos por Jesus que acontecerão no mundo como um todo. E desde a última lição que fizemos acerca da sacudidura, e por mais algumas lições à frente, trabalharemos acerca de alguns acontecimentos, alguns eventos que ocorrerão no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e lermos o versículo 24. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis uma estratégia extremamente perigosa, meu amigo, de Satanás para os últimos dias. Jesus alertou seus discípulos e nos alertou também de que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas para enganar, se possível fora, os próprios eleitos. Desde o início do cristianismo, Satanás tem reunido esforços, estratégias para destruir o povo de Deus, para destruir o cristianismo. Lá dentre os cristãos primitivos, no primeiro século, muitos deles, cristãos fervorosos, genuínos, perderam a vida em face de sua fé. Muitos deles foram perseguidos, foram torturados e foram mortos, alguns inclusive no Coliseu Romano, devorados pelas feras famintas. Essa foi a estratégia utilizada por Satanás no primeiro século. Ele queria banir completamente da face da terra o cristão ou o cristianismo. Porém, a estratégia de Satanás não logrou êxito naquele momento.
Porque diz a história que para cada um cristão que morria na arena, no Coliseu Romano, 100 se convertiam nas arquibancadas. Tal era o testemunho poderoso daquele cristão genuíno que morria em face de sua fé, defendendo aquilo que ele acreditava, defendendo Jesus em sua vida. Portanto, Satanás, então, percebendo que a sua estratégia não havia logrado êxito, o que ele fez? Mudou completamente a sua estratégia. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão no meio da igreja de Deus falsos cristos e falsos profetas, pregando doutrinas que nada mais são do que ensinamentos de homens, doutrinas que não são preceitos divinos, que não são da vontade de Deus, mas confundirão a cabeça de muita gente, confundindo ou misturando a verdade com o erro. Essa é a estratégia que Satanás utilizará nos últimos dias. E para isso precisamos estar atentos, queridos, para não sermos enganados, iludidos e finalmente sermos, então, apanhados de surpresa por não conhecermos a palavra de Deus nem a vontade do Criador. Como Satanás percebeu que não conseguiria destruir o cristianismo simplesmente matando os cristãos, ele então inverteu, mudou de estratégia e passou a atacar a verdade, passou a atacar a palavra de Deus. O primeiro engano satânico nos últimos dias que eu quero mencionar é o falso espírito ou o espírito de mentira. Satanás, a partir de então, tenta deturpar a palavra de Deus. Ele mexe primeiramente atacando os 10 mandamentos. Na verdade, aqueles mandamentos que nós já estudamos, já vimos aqui em lições passadas, quando Deus deu a Moisés no Monte Sinai, o diabo tentou deturpar, inverter, mudar a lei de Deus. Especialmente, meu amigo, e preste bastante atenção nisso que eu vou lhe dizer, especialmente o 4º mandamento, que requer de nós, você sabe o quê? A observância do 7º dia da semana. Muitos têm dito que esse mandamento ele não existe mais, que ele passou, que com a morte de Cristo ele deixou de vigorar. Mas isso é um erro. Isso não é verdade. Cristo não veio abolir a lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir. E qualquer ensinamento que vá de encontro a essa verdade é um engano satânico. É uma das estratégias, das armadilhas de Satanás nos últimos dias. Outra estratégia de Satanás é falar que, por exemplo, a Trindade não é de Deus, não existe a Trindade. Muitos têm dito que Jesus foi simplesmente um profeta, o Filho de Deus, não era Deus. Muitos têm dito também que o Espírito Santo é simplesmente uma força ativa de Deus, um pensamento positivo e não uma pessoa que faz parte da Trindade. Essa verdade também bíblica, quando alterada, é uma estratégia de Satanás também para enganar o povo de Deus nos últimos dias. E uma outra estratégia de Satanás, da qual eu quero falar, é sobre a veracidade da própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muitos têm dito que a Bíblia não é a palavra de Deus em sua íntegra, mas que ela contém a palavra de Deus. Isso também não é verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, afinal, ela própria revela de si mesma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Portanto, meu amigo, esses enganos satânicos fazem parte de uma de suas estratégias para destruir o povo de Deus e, como Jesus alertou, enganar, se possível, os próprios eleitos. Uma segunda estratégia de Satanás que eu quero compartilhar com vocês
e que acontece muito em nossos dias são os falsos reavivamentos em muitas igrejas que se dizem cristãs. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1, e a Bíblia nos diz o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia fala, meu amigo, que nós deveremos, em nossos cultos, adorar a Deus através da razão e não simplesmente da emoção. Mas o que vemos hoje em dia são muitas igrejas que, como disse, se dizem igrejas cristãs, mas que têm usado da emoção além da conta, levado as pessoas através do êxtase espiritual à adoração a Deus. Mas a Bíblia diz que com o nosso corpo, que com a nossa mente, deveremos ser sacrifício vivo a Deus e oferecermos a Ele um culto racional. O que vemos são igrejas que têm músicas extremamente altas, louvores extremamente altos, pessoas que pulam, que rodopiam, que caem no chão, que falam línguas estranhas das quais ele nem mesmo sabe interpretar. Precisamos estar atentos a isso também, meus queridos, porque também essa é uma estratégia de Satanás e que enganará muitos, não é? Desvirtuando a palavra de Deus. Uma outra estratégia que eu quero mencionar para vocês pode até ser que cause estranheza em alguns, porque sem dúvida nenhuma é algo extremamente intrigante e interessante. Eu quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11 e lermos o que diz o versículo 14 e o versículo 15. A Bíblia diz o seguinte: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Veja, meu amigo, que nesses textos bíblicos, o apóstolo Paulo aos Coríntios alerta que Satanás, ele pode se materializar. É possível que Satanás se transforme até mesmo em anjo de luz para enganar os escolhidos. Da mesma forma, o diabo pode também se materializar, se transformar em uma pessoa para enganar também, com o intuito de enganar. Da mesma forma, ele pode se transformar e aparecer para alguém na forma de algum parente, de algum querido, de alguém que já morreu. Muitas pessoas têm ido a sessões espíritas, muitas pessoas têm, muitas vezes, visto parentes, queridos que já morreram, outros têm, inclusive, escutado vozes de alguém que já não está mais entre nós e muitas vezes conversando, comentando e falando coisas que são da intimidade de uma pessoa. Como podemos provar? Como podemos atestar que não é aquela pessoa? Afinal, você pode dizer, mas somente eu sabia daquele assunto. Meu amigo, Satanás está por toda parte. Ele ouve todas as coisas e ele é capaz de se materializar para enganar. Como disse, com o intuito de enganar e mais uma vez deturpar a palavra de Deus, que diz categoricamente que os mortos não sabem coisa alguma. Então, meu amigo, esteja atento, conheça as Escrituras para não ser enganado por mais essa estratégia de Satanás. Porque, segundo a Bíblia, como lemos, ele é capaz de se transformar até mesmo em anjo de luz. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, a Bíblia nos diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Veja, meu amigo, que o assunto é sério. Para que possamos resistir às ciladas do diabo, precisamos estar alicerçados tão somente na palavra de Deus. Para que possamos estar alicerçados na palavra de Deus, precisamos conhecê-la. E só conhecemos estudando, lendo, em intimidade com a palavra de Deus, em intimidade com o próprio Deus. Somente revestidos da armadura de Deus é que podemos vencer o diabo e os seus anjos, que aos nossos olhos são invisíveis. Vimos aqui que a Bíblia diz são potestades, principados. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Então, meu amigo, se você realmente quer, assim como eu, vencer as ciladas de Satanás, precisamos conhecer a palavra de Deus. Finalmente, meu amigo, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13, e lermos o versículo 13. A palavra de Deus diz o seguinte: E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. Meu amigo, aqui a Bíblia refere-se ao diabo, refere-se a Satanás. E diz que ele é capaz, não somente, como vimos, de se materializar, de se transformar em um anjo de luz, de se transformar em uma pessoa de carne e osso, de se transformar em alguém que já morreu e aparecer à vista de um parente querido para enganar aquela pessoa e deturpar a verdade apresentada na palavra de Deus, mas nesse engano apresentado pela palavra de Deus como sendo uma estratégia de Satanás, ele é capaz de fazer milagres também. Que coisa, não? Ele é capaz de fazer, segundo a Bíblia, até mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Precisamos estar atentos também, meu amigo, porque o diabo é capaz de realizar milagres também. Mas ele tem todo esse poder? Será que o diabo é capaz de curar uma pessoa à beira da morte? Isso quem faz não é Deus? Não é Deus que cura? Não é Deus que realiza o milagre? Espera aí, meu irmão, você parece que já está confundindo a minha cabeça, você pode estar pensando, não é? Eu quero ler com vocês, e vou colocar aí na tela, um pensamento muito importante, um texto do livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 53, onde a escritora inspirada disse o seguinte, preste bastante atenção: homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão com que as pessoas fiquem doentes ao lançar sobre elas encantamentos e depois os retirando, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Interessante, não é? Que coisa impressionante. Meu amigo, o caso é sério. O caso é sério. O diabo, ele é capaz de realizar milagres também. Como lemos aqui, ele lança sobre a pessoa a enfermidade e ele mesmo tira a enfermidade. Será que isso existe na Bíblia? Existem exemplos na Bíblia disso? Claro. Por exemplo, lembram de Jó? Lembram de Jó? Quando os filhos de Deus foram se apresentar a Deus e Satanás foi no meio deles, acusou Jó e Deus disse, então vai e pode tocar lá em Jó. E o diabo veio, então, e encheu a vida de Jó de enfermidades. E Deus disse, não tire a vida dele,
mas pode tocar na sua carne. E a Bíblia diz que o diabo encheu a vida de Jó de problemas, de doenças, de coisas ruins. A mesma coisa ele faz para realizar milagres à vista dos homens e enganar as pessoas. Essa é mais uma estratégia sórdida do diabo para enganar, para desvirtuar a palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos, meu amigo, minha amiga, para não sermos enganados. É questão séria de vida ou morte. E precisamos de fato conhecer a palavra de Deus para podermos nos livrar das ciladas de Satanás. Querido amigo, querida amiga, agora que conhecemos algumas estratégias de Satanás, algumas armadilhas de Satanás para enganar, para derrotar, para confundir o povo de Deus, e segundo o próprio Cristo disse, até mesmo os escolhidos, precisamos estar alerta, atentos. Somente através da oração, do jejum, conhecendo a palavra de Deus e revestindo-nos da armadura de Deus, é que podemos vencer as ciladas de Satanás. Quero orar neste momento para que Deus o fortaleça, para que Deus me fortaleça, e assim fazendo possamos nos apropriar da palavra de Deus e estarmos vigilantes, a fim de nos livrarmos das astutas estratégias e ciladas do diabo. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar mais um tema importante da Tua Palavra, no que se refere aos eventos finais. Agora que conhecemos, Senhor, as ciladas de Satanás, os enganos satânicos nos últimos dias, que possamos estar atentos, vigilantes, alerta, para que, revestindo-nos da armadura de Deus, possamos estar imunes aos ataques de Satanás. Percebemos que as suas estratégias são sórdidas, são perspicazes, sutis. Portanto, querido Deus, queremos te pedir que nos ajude a vencermos esta guerra, que não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Te pedimos estas bênçãos agradecidos, pois te oramos em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, queremos agradecer por você ter participado conosco de mais um estudo acerca dos eventos finais. Aguardamos você para o nosso próximo tema. Um grande abraço e que Deus o abençoe.